Olá pessoal, você que nos acompanha para mais uma videoaula sobre direito constitucional. Trataremos hoje do tema Constituição. Iremos iniciar então a análise do próprio termo, do que vem a ser a Constituição, quais os seus conceitos, quais as suas definições. E aí os conceitos, em relação aos conceitos, nós veremos que existem várias concepções, várias acepções, várias ideias então que fundamentam e dão validade ao termo Constituição e à própria Constituição em si. E aí nós continuaremos baseado no livro do professor Pedro Lenza, que ele apresenta algumas concepções, o que na verdade grande parte da doutrina reconhece, mas pode ser que alguns outros professores, doutrinadores, tenham alguns outros conceitos, algumas outras acepções a respeito do termo. Então ele apresenta primeiramente o sentido sociológico, que é um conceito de Ferdinand de La Salle, onde uma Constituição ela só é legítima se ela representa efetivamente o poder social, se ela reflete as forças sociais daquele poder que a constituiu. Do contrário, ela seria ilegítima, uma simples folha de papel. Depois nós temos o sentido político, onde Carl Schmitt ele distingue a Constituição da lei constitucional. O que é isso? De forma simples. Todas as normas que tratam de decisões políticas fundamentais, que envolvem estrutura, organização do Estado, direitos individuais, direito à democracia, tudo isso seria a Constituição em si. As demais normas que tratam de outras, se preocupam com outras regulamentações, que se preocupam com outras matérias, seriam meramente leis constitucionais, tá? Depois temos a análise no sentido material e no sentido formal. Material, o próprio nome sugere, é o que se refere ao seu conteúdo. Então, no mesma ideia de Carl Schmitt, onde nós temos normas que tratem de regras estruturais da sociedade, Estado, órgão, forma de Estado, forma de governo, tudo isso então seria no aspecto no sentido material. Demais normas que tratam de outros conteúdos não interessa, é analisado então no aspecto formal. O que isso vem a dizer? Quer dizer que se essa norma, se determinada regra, ela entrou no ordenamento, entrou na Constituição, por meio de um processo mais elaborado, mais dificultoso, a sua aprovação, com mais diferenciado, por uma solenidade, enfim, se ela segue uma determinada forma, nesse sentido, ela então seria constitucional da mesma maneira. E aí essa análise então nesse aspecto, material ou formal, tá bom? Sendo assim, diante do critério material, seria possível nós encontrarmos hoje normas constitucionais fora da própria Constituição. Seriam regras que estariam em outros códigos, mas que trariam conteúdos constitucionais. Ou seja, volto a dizer, forma e organização do Estado, garantia de direitos individuais, participação democrática e assim por diante, tá? E ao mesmo tempo, no sentido formal, qualquer norma que venha então a ser introduzida pelo poder constituinte, seja ele originário ou derivado, que estudaremos adiante, ela seria uma norma constitucional, respeitando sempre a forma como ela foi introduzida. Nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 242, parágrafo 2º, que vai dizer essa determinada esse artigo de lei, que o determinado colégio lá no Rio de Janeiro será mantido na órbita federal. Veja, não tem matéria nenhuma de direito constitucional nisso, mas no aspecto formal, como está inserido, foi aprovado, sofreu todo esse processo legislativo solene e foi introduzido na Carta Constitucional, ela é então um artigo, aí uma matéria constitucional, tá? E aí vai da análise que é feita em relação a isso. O direito brasileiro adota então um critério misto. Nós podemos pegar então tratados internacionais, por exemplo, de direitos humanos, e aí tratados internacionais de direitos humanos que não estão na Constituição, eles podem ser introduzidos na nossa Constituição por emendas constitucionais, desde que obedeçam a forma, o processo de diferenciado para que seja incorporado então como emenda constitucional, tá? Então nós temos um critério misto. No sentido jurídico, nós temos a definição de Hans Kelsen, o mundo do dever ser, o mundo como ele deve ser, tá? E não como ele é. Como ele deve ser, segundo então José Afonso da Silva, analisando aí os escritos de Hans Kelsen, ele concluiu que a Constituição ela é considerada então uma norma pura, exatamente por isso, por ter esse objetivo, esse aspecto de dever ser. E aí ela não tem pretensão sociológica, política ou filosófica que nós vimos aí anteriormente. Hans Kelsen ele trata da norma então no sentido lógico jurídico
e jurídico positivo. O lógico jurídico seria a norma fundamental hipotética, e aí ele dá validade na constituição jurídica positiva, aquilo que está posto em lei, a própria norma fundamental de maneira hipotética. Percebe-se no direito brasileiro que nós temos então uma verticalidade hierárquica, tá? Uma verticalidade, as normas elas vão de cima para baixo, para não dizer de baixo para cima, segundo a pirâmide de Hans Kelsen, que a maioria deve ter visto, onde a Constituição se encontra no topo, dando validade, legitimidade para as demais normas. Aí nós temos o sentido culturalista, que vem a ser a Constituição quando ela é um fato cultural produzido pela própria sociedade. E aí envolve inúmeros elementos históricos, sociais, racionais, necessidades humanas, geografia, ideias morais, ideias políticas, ideias religiosas, valores fundamentais, instituições, conceitos jurídicos. Então envolve tudo que faz parte de uma determinada cultura está ali na Constituição. E aí, essa maneira, nós veremos logo adiante, daqui a pouco, ela traz uma ideia, um conceito de uma Constituição total, que cuida de tudo, dá validade a aquilo que pode e que não pode realizar determinado Estado ou determinados indivíduos de um Estado, tá? Então seria esse sentido culturalista. Aí nós temos a Constituição aberta. A Constituição aberta, ela tem um intuito nessa acepção, nessa visão de uma Constituição aberta, que ela deve perdurar durante muito tempo, para que ela, com o passar dos anos, não vá perdendo a sua força normativa. Então o professor Canotilho, ele fala então de uma relativização, relativiza-se então a função material, ou seja, aquilo que é o conteúdo, eu dou uma relativizada para que a Constituição possa permanecer e perdurar durante um tempo. E aí, tanto no aspecto econômico, no aspecto de trabalho, no aspecto social, no aspecto cultural, em todos os aspectos, a gente faz essa relativização. E aí eu trabalho então com essa ideia de Constituição aberta, para que ela não que não se desmorone no decorrer do tempo, não perca a sua força. Aí nós temos as concepções da Constituição. Então, esses seriam as principais visões, tá? Relembrando, então, sociológico, político, material e formal, jurídico e culturalista. E aí a ideia também de Constituição aberta. E agora nós podemos refletir. Qual seria o papel da Constituição dentro do ordenamento jurídico? Apresentam-se então 4 propostas agora do papel, não o conceito do que vem a ser, mas qual é o papel da Constituição dentro de determinado ordenamento jurídico em um Estado. As propostas são, existem outras definições, tá? Outras definições, nós analisaremos essas. A Constituição seria a Constituição-Lei, Constituição Fundamento, chamada de Constituição Total, Constituição Moldura e Constituição Dúctil, ou Constituição Maleável. Vamos lá. Constituição-Lei, ela tem essa ideia, seria um papel de que a Constituição, ela não tem distinção, ela não tem diferença nenhuma das próprias leis ordinárias que existem. E, na verdade, é uma lei, então, como qualquer outra, e que não está acima do poder legislativo. Ela anda no mesmo patamar das demais leis. Então, essa seria um dos papéis previstos pela doutrina da Constituição dentro de um ordenamento jurídico. A Constituição é como as outras leis. Isso dá uma certa validade, uma certa supremacia no poder legislativo, no parlamento, que é como ocorre na Inglaterra atualmente. Aí nós temos o segundo papel, numa outra linha, onde a Constituição seria o fundamento. Ela seria então uma Constituição total. Quer dizer que a onipresença da Constituição, ela é reservada ao próprio legislador, ou seja, aos cidadãos e à autonomia privada. Nesse caso, o legislador ele tem então esse papel de dar assim um aspecto amplo à Constituição, uma força muito grande à Constituição. E aí aos cidadãos e aqueles que têm então, que na sua vida privada acabam tendo uma autonomia muito pequena. E aí então a Constituição é uma lei fundamental, não somente das atividades do Estado,
não somente em regular atos, atividades do Estado, mas também atividades relacionadas a ele e também em relação à vida social. Então, praticamente todas as ações humanas, nessa ideia de Constituição total, seriam reguladas pela Constituição. Tudo seria definido pela Constituição, tá? Todas as atividades, tanto do órgão estatal como dos seus particulares, seria então direcionada pela Constituição. Traz-se então nessa ideia, uma ideia daí da Constituição dirigente, onde o Brasil adota, né, mais ou menos algumas características nesse sentido. Mas nós também veremos e nos aprofundaremos mais adiante que não é somente dessa forma, somente nesse aspecto, a nossa Constituição. E aí nós temos o papel da Constituição como uma Constituição moldura, que Canottilho chama a Constituição de Constituição moldura também de Constituição quadro, ou seja, aquela moldura, né, que vai em volta de um quadro ali, o professor chama de quadro. Seria então uma proposta intermediária. Intermediária entre o quê? Entre a Constituição-lei, que prevê que a Constituição ela é uma simples lei como as outras, e aquela outra que a Constituição ela tem que tomar conta de tudo, tem que dirigir todas as regras da sociedade. Então essa fica no meio, intermediária, nem muito acima, nem muito embaixo, ela dá uma visão mais razoável, vamos dizer assim. Ou seja, evita uma força legislativa muito grande, onde aquela primeira nós vimos que coloca o poder legislativo até acima da Constituição, e evita também uma judicialização excessiva, ou seja, uma interpretação do judiciário e assim por diante. Então a moldura ela é usada para designar uma Constituição onde a Constituição serviria apenas para limitar, ou seja, limitaria a atividade legislativa e as demais situações deveriam ser preenchidas. Deu para entender a ideia? Seria então somente em volta, somente aquilo que está aqui em volta. No meio aqui do quadro era a própria sociedade que deveria preencher. Então significa sustentar que nem tudo está predefinido na Constituição. Eu e todos nós devemos então estar sujeitos à decisão da maioria do parlamento, daqueles que nos representam, mas também haveria uma possibilidade de uma interpretação constitucional, de uma intervenção democrática e assim por diante. E o quarto papel, numa outra linha de pensamento, seria a Constituição dúctil ou maleável, quer dizer, segundo Zagrebelsky, que é uma teoria para exprimir a necessidade de que a Constituição deve acompanhar a perda do centro ordenador do Estado e refletir o seu pluralismo social, político e econômico. Vejam, nós vivemos hoje numa pluralidade de ideias, pluralidade de pensamento, de cultura, seja no aspecto social, temos aí pluralidade política, diversos partidos políticos, econômico, né, grandes e micros, médios, enfim, em todos os aspectos. Então cabe à Constituição a tarefa de assegurar apenas as condições mínimas, apenas as condições de uma vida para que a sociedade possa se estabelecer em harmonia. Então esse seria o papel da Constituição, por isso chamada de maleável. Então a sobrevivência dessa sociedade que eu citei complexa, que nós vivemos hoje, pluralista, democrática, participativa, ela depende de um modelo de Constituição nesse sentido, que seja maleável, que seja mais flexível, assegurando, claro, dentro dos limites, a própria organização do Estado, a sua sobrevivência e, consequentemente, condições para os seus cidadãos terem uma vida de bem-estar, viverem em comum, tá? Então seria essa definição. E aí nós temos um instituto hoje chamado de, deixa eu ver o termo aqui, que é em inglês, difícil de pronunciar, Crowdsourcing, acho que é mais ou menos isso que fala, Crowdsourcing Constitution, perdoem-me o inglês, mas onde ocorreu uma experiência lá na Islândia. Vejam, a Islândia se tornou independente da Dinamarca em 1944. E aí foi elaborado um texto provisório que previa, a Constituição no caso, republicana da Islândia, previa que fosse feita uma revisão posteriormente. E essa revisão não foi feita. Nós tivemos isso aqui no Brasil. E aí em 2008, olha, de 1944, perdurou por muito tempo esse texto, essa carta constitucional, que existe ainda hoje, houve a crise financeira, então alguns movimentos começaram a sugerir essa revisão constitucional. E aí em 2009, 1.200 pessoas se reuniram na capital do país para uma conferência.
e eles mesmos se intitularam de Assembleia Nacional, mas isso não foi reconhecido pelo governo local. No ano de 2010, elegeram-se então lá 25 indivíduos, sem vinculação partidária nenhuma, com uma proposta de elaborar, fazer um rascunho, um novo projeto de Constituição, elaborar uma nova Constituição. A Suprema Corte também, lá da Islândia, invalidou o reconhecimento, invalidou a escolha desses representantes. Mas, posteriormente, esses nomes acabaram sendo reconhecidos como legítimo e aí continuaram. Estabeleceu-se um Conselho Constitucional, elaboraram lá um esboço, um projeto de Constituição, discutiram ao vivo, teve participação popular nas redes sociais, e aí teve 3.600 sugestões na página pelo Facebook, Twitter, né, as redes sociais hoje em dia. Isso foi em 2010, tá, que ocorreu isso. E aí, depois de aprovado, ali de terem chegado a um consenso ali, eles conseguiram levar mais adiante, fizeram um referendo popular, só que somente por 49% dos eleitores participaram daí desse referendo. Nós analisaremos também adiante a diferença mais a fundo. Acho que já mencionamos alguma coisa a respeito do referendo, plebiscito e assim por diante. 49% dos eleitores participaram e desses 49%, 73% reconheceram o projeto e foram a favor de aprovar essa nova Constituição. Ou seja, teve uma participação considerável, mas não a grande maioria dos eleitores. Então o parlamento acabou não aprovando por diversos fatores, mas a Islândia mostrou assim uma nova forma, uma nova força democrática, uma nova maneira, uma nova modelo de participação popular, seja por meio das mídias sociais e tantos outros ali que fizeram naquele momento e que servem de modelo para o futuro. Então assim, esse fenômeno daí, essa forma de participação popular, nós sabemos que a nossa democracia hoje é diferente da democracia lá na Grécia, né? Nas cidades-estados da Grécia. É quase impossível uma democracia como era aí antigamente, e até inadequada, nós já estudamos a respeito disso. Mas então surge para nós, para o futuro, um modelo novo de participação popular. E esse modelo se chama, então, esse fenômeno vem sendo chamado de crowdsourcing Constitution, que seria a participação popular aí, principalmente no que se refere à Constituição aí por meio da internet, tá? Uma Constituição colaborativa. Movimento similar vem ocorrendo na Inglaterra. Eles não têm uma Constituição escrita, existem várias normas constitucionais no aspecto que nós vimos ali, no sentido que nós vimos ali político ou material em relação ao conteúdo, né, que tratam essas normas, essas regras, principalmente fundamentados na Carta Magna, na Magna Carta de 1215. Então a Inglaterra tem um modelo diferente do nosso, onde prevalecem muitos costumes e assim por diante. Mas esse movimento aí de crowdsourcing tem movimentado a Inglaterra nesse sentido. No Brasil, deixo aqui para vocês uma motivação para poder conhecer. Nós temos um lema, com o lema Participação Virtual, Cidadania Real, que foi lançado em 2009, o portal E-Democracia na Câmara dos Deputados, para incentivar exatamente isso, a participação popular nos debates mais relevantes. E aí tem dois espaços, comunidades legislativas e o espaço livre. No primeiro, você pode participar de debates, tem os temas específicos, tem projetos de lei, você pode participar. No segundo, você mesmo, eu, qualquer cidadão é capaz de definir um tema e abrir uma discussão para que outras pessoas possam participar, e tudo isso é acompanhado pela própria equipe do E-Democrático, como pelos parlamentares que estão envolvidos aí nesse projeto. Então o Senado regulamentou isso em 2015, existem 3 ferramentas: a ideia legislativa, que é enviar e apoiar os projetos, as ideias, aliás, que surgem. Depois o evento interativo, que é possível participar de audiências públicas, sabatinas e outros eventos que são abertos à comunidade. E o terceiro, a consulta pública, que seria opinar sobre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias e assim por diante. Convido você a entrar lá nesse site, no E-Democracia,
participar, conhecer pelo menos, a princípio conhecer, movimentar lá, ver como que funciona e poder aos poucos ir se interagindo e participando, divulgando para outras pessoas aí da sua família, da sua casa, seus amigos, colegas de trabalho, para que nós possamos aí nos apoderar dessa nova ferramenta que são aí os meios sociais, aí, as mídias sociais, tá? Então são propostas interessantes que fazem o quê? Elas incentivam, instrumentalizam a participação popular como uma forma de efetivar, né, de concretizar a democracia, fortalecer a democracia que é tão almejada por todos nós. Tá bom? Fica aí o convite, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha aproveitado ao máximo. Nós continuaremos o nosso assunto no próxima aula.